Deus é muito bom e as suas misericórdias duram para sempre e o seu amor é infinito, o seu amor é insondável, o seu amor é totalmente escandaloso para as nossas muitas morais. Eu digo isso porque a gente lê as Escrituras como memorial e ao mesmo tempo a gente fica imprimindo em Deus, no seu amor, uma visão muito moralista, Deus não muda. A gente fala, Deus não muda. É verdade, Deus não muda. Sabe por que Deus não muda? Porque Ele é eternamente amor, Ele eternamente condescende com os nossos pecados, com as nossas cegueiras psicológicas, com a nossa formação limitada para compreendermos a imensidão desse amor. Por isso que Ele, o tempo todo, estende a mão aos fracos, o tempo todo Ele está ali fazendo sobreviver quem não tem força. A gente vê isso especificamente aqui, continuando o capítulo 1 do livro de Ruth, que vamos ver sobre a amargura de Noemi. Noemi, cujo significado é agradável, ela pede às pessoas duas vezes para chamá-la de amarga, de Mara, né, que significaria amarga. E por que Noemi chegou a essa amargura? Porque a gente não precisa compreender a existência, a gente não precisa entender aonde a vida vai nos levar. A gente precisa confiar, a gente precisa saber qual é o Deus que a gente serve, com quem que a gente está andando, quem é esse Senhor que nos ampara. E Mara não tinha essa consciência, como a maioria dos que me assistem não tem. O Senhor é misericordioso e ter consciência da sua misericórdia não deveria nos fazer mau caráter, mas deveria nos fazer lançar sobre Ele a nossa ansiedade, por vezes a nossa amargura, porque Ele tem cuidado de nós. Eu estava dizendo numa live com a qual eu participei com outras pessoas aí no último sábado, no dia 19 de setembro, que o mundo não acabou, a Terra ainda não explodiu, a existência não cessou por causa das feminilidades. E eu sei que quando a gente fala esse tipo de coisa, alguém chega criticando, esse cara trata as feminilidades como do romance, mulher não falha, mulher não comete pecados, mulheres não matam o marido e esquartejam, mulheres não atuam contra meninas como a ministra Damares, mulheres não roubam, mulheres não lideram tráfico, mulheres não fazem um monte de coisa. Fazem. A questão é que, do ponto de vista histórico e da estrutura social, as lutas pelas feminilidades, as lutas antirracistas, as lutas em relação à sexualidade que as pessoas não entendem, que tem a ver com as nossas diversidades sexuais, as lutas em relação a isso, elas são o tempo todo fruto de muitas opressões, elas são vítimas de opressões. Mulheres matam tanto quanto homens, mas se você for olhar na estatística deste dia, quantas mulheres já morreram pelo fato de serem apenas mulheres? E os homens, quando morrem, é o confronto que eles atraem para si. De maneira que, é por isso que a gente chama de minoria, né? Porque embora em alguns desses grupos sejam numerosos, como as mulheres e as pessoas afrodescendentes do país, eles são o tempo todo oprimidos, essas pessoas são colocadas em lugares inferiores na escalada social. Tanto é que você tem uma favela, por exemplo, cheia de pretos, no sentido de que eles não foram contemplados após a abolição da escravatura, e você não tem essa mesma quantidade de pessoas pretas nos bairros milionários da nação, né? Mostrando que pode sim existir pretos que não gostam da luta do movimento negro, gays que não gostam da conscientização dos movimentos LGBTQIA+, mulheres que odeiam o movimento feminista, mas a nossa luta é no sentido de adquirirmos consciência. Então, homem só se torna homem na medida em que ele tem autoconsciência de que ele vem aí de uma leva de opressões históricas sobre as mulheres, ou sobre as feminilidades, que vai incluir as mulheres, as gays e as crianças. Cristãos deveriam ter essa consciência de que o próprio Jesus veio exercer autocrítica em relação à fé de herança judaico-cristã, de maneira que ele disse duras verdades aos seus correligionários, por assim dizer. Ele era um judeu, então seus correligionários eram judaístas, né, da religião judaica.
E ele teceu duras críticas, enquanto ele não falou nada dos outros povos que, em relação às religiões, eram oprimidos pelos judeus que queriam converter o mundo à religião judaica. Jesus teceu autocrítica. Então, homens precisam se autocriticar, cristãos precisam se autocriticar, né? E héteros precisam se autocriticar. E isso não é promover a promiscuidade, a loucura. Isso é promover a humanidade. Porque Deus, que não é homem, nem é hétero, nem é mulher, Ele o tempo inteiro vem como um Senhor soberano em meio aos conflitos. Neste caso aqui, o conflito das mulheres. Porque o que a gente tem aqui? 3 homens morreram. O marido de Noemi e os maridos de Orfa e de Ruth. E aí você tem 3 mulheres desamparadas. É legal porque Deus, agindo pela via das feminilidades, dessas feminilidades sofridas no Antigo Testamento, Ele vai agindo em favor delas o tempo inteiro. Porque embora o livro tenha essa questão, tenha esse contexto machista, de as próprias mulheres se perceberem assim, estamos desamparadas, nossos homens morreram. Até porque a situação dessas mulheres realmente, do ponto de vista social, era penosa. Daí a amargura que tomou conta do coração de Noemi. Porque uma mulher naquela circunstância, 3 viúvas nos territórios de Israel, o que iria acontecer, né? Uma viúva velha que não serviria para nada e 2 viúvas novas, elas iriam se casar de novo para serem maltratadas, elas iriam mendigar o pão e para isso iriam ter que recorrer ao sexo, ou elas iriam se tornar prostitutas para sobreviver. Porque não existia lei de amparo à mulher, porque a mulher mal era vista como um ser humano, ela era vista apenas como uma cooperadora do homem para lhe gerar filhos. As meninas eram preparadas para gerar filhos ao homem, de maneira que uma mulher que não gerasse filhos ao homem era vista até como maldita. Elas se viam assim. De maneira que até quando a mulher conseguia ter uma linguagem mais libertária, ela mesmo se via, eu sou sem jeito, eu sou perdida. E aí Deus socorre as mulheres utilizando esse caminho da feminilidade, que é em silêncio, protegendo-as, dando a elas vida, dando a elas saúde, dando a elas meios de sobreviver e dando a elas um bom casamento, que é o que vai acontecer mais à frente no livro de Ruth, né? Mas o Senhor é maravilhoso nesse sentido, de que Ele sabe falar a linguagem dos oprimidos. E aqui eu falo com você porque a gente se deixa muito julgar por aquilo que é externo, né? Às vezes, por exemplo, você é uma pessoa, e aqui eu não estou colocando regra em nada do que eu vou falar aqui, não estou dizendo que isso é certo, nem que isso é errado, eu estou dizendo aquilo que Deus diz nesse trecho do juízo. Independentemente do que você fez tenha sido certo ou errado, você é meu, você é minha, diz o Senhor. Eu não deixei de ser seu Deus por causa disso. E outra coisa, em meio aos seus erros, eu também sei te dar muitos outros livramentos. De repente, por exemplo, você é aquela pessoa, aquela mulher que acabou se casando cedo com seu primeiro namorado, você nem sabe disso. Mas se você for olhar para a história da sua família, você de repente tem um pai que era de uma religião tão fundamentalista que ele fala, não, minha filha, não vai passar esmalte vermelho na sua unha, não. Ou seja, um pai que acha que uma menina passar esmalte vermelho na unha, ela tem uma tendência à prostituição, se essa menina não se casa cedo, esse pai um dia iria começar a olhar para ela. E aqui eu estou falando de tendências, não estou dizendo que todos os casos são assim, estou dizendo que em meio às nossas amarguras, a gente nem percebe de quantas coisas o Senhor nos livrou. Por isso que Deus não tem essas coisas que a religião tem, né? A religião tem princípios para casamento, princípios para isso, a idade certa de se casar, com quem se casar. Cada história é uma história, cada casamento é um casamento, cada tropeço é um tropeço, e a gente vive como pode, a gente só não pode viver fora da presença dele. E o que a Noemi faz? Ela faz todo um processo de culpa. O Senhor me castigou, o meu nome agora é Mara, porque eu sou uma mulher amarga, e ela vai dizer para as mulheres moabitas, as noras delas, né? As noras dela. Foi por causa de vocês que o Senhor me amargou, querendo insinuar o seguinte, olha,
a gente fez tudo errado, eu saí da minha cidade ditosa, eu era visto como uma mulher de bem. E aí meus filhos se casam com as moabitas, e aí por causa de vocês Deus os castiga, porque ele levou meu marido e levou meus 2 filhos. E na verdade, o Senhor nem levou nada nesse sentido. Na verdade, Deus acolheu aqueles homens que viveram com a burrice machosa ou machista dos tempos dele. Porque os homens, como eu disse no vídeo anterior, assista o vídeo anterior, o vídeo número 1. Aqueles homens que tinham, numa cultura hebraica, a autoridade masculina para se apropriarem da palavra de Deus para si, eles deixam a terra que o Senhor deu, terra que manda leite e mel, e vão procurar sobreviver na terra de Moabe. Fazem isso como machos e pagaram com isso como machos, morreram cedo. Né? Aí você tem o marido de Ruth que morreu cedo, o marido de Orfa e o marido da Noemi que se sente amarga. Só que a Noemi, o texto dá a entender, ela acha que tudo isso aconteceu porque os filhos dela se casaram com mulheres moabitas. Porque ela chega aqui no capítulo 1, versículo 13, ela fala assim, quando ela está conversando com as noras, né? Voltam para a casa da mãe de vocês, desta barriguinha não vai sair mais filhos, e ainda que sair, vocês vão fazer o quê? Vocês vão esperar. Eu sou uma senhora muito idosa, vocês são mulheres adultas. Caso eu tivesse filhos, vocês vão esperar o quê? O tempo que esse menino vai nascer, que vai demorar, porque daqui não sai nada. E se nascer, vocês vão esperar esse menino crescer para se casar com eles? Não, minhas filhas, voltem para a casa de vocês. Aí ela continua dizendo, 1 versículo 13, esperá-los-ieis até que viesse a ser grandes, acerca do filho que ela viesse a ter, né? Abster-vos-ia de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. O que ela está dizendo aqui? É porque os filhos dela se casaram com moabitas, que pela lei de Moisés não era uma coisa muito recomendada. Eles até poderiam se casar, mas os moabitas não poderiam frequentar o culto durante 10 gerações, então era a mesma coisa de se casar com um jugo desigual. E ela interpretava que Deus já estava castigando. O tempo inteiro nós vamos ter essa leitura no Antigo Testamento. O contraste entre o amor de Deus condescendendo com as fraquezas e cegueiras humanas, apesar desse povo idólatra, e a percepção que esse povo tem, ai, Deus me amargou. A única coisa que eu estava fazendo aqui era trazendo esperança em meio às coisas erradas que ela fez e das quais ela se culpava. Ai, a gente saiu da terra que manda leite e mel, a gente foi para Moabe, terra dos nossos inimigos, e a gente ainda casou nossos filhos com moabitas. Até aí, se ela quiser interpretar que tudo que aconteceu foi castigo, tudo bem. Mas dizer, o Senhor me amargou, não. Aí já começa uma coisa complicada, porque aqui só tinha muito amor do Senhor. Quer ver o amor do Senhor? Versículo 14. Então, de novo, choraram em voz alta, Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Olha o amor de Deus aí. Ruth, a amiga, é a expressão do amor de Deus, enquanto Noemi se sentia amarga porque Deus a havia amargado. Deus está dizendo, eu não sou amargura para ninguém, eu só sou doce, estou trazendo para vocês uma pessoa doce, o nome dela é Ruth, a Moabita. Aí a Ruth se apega a ela, já cheia do Espírito Santo. Olha para você ver como é que essa menina era crente, apesar de ser Moabita. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo, e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada? Disse, porém, Ruth, nem me instas para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores irei eu, e onde quer que pousares ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Acabou essa historinha. Você está achando que Deus me colocou como castigo na sua vida? Apesar de vocês, né, Deus me converteu. Ruth estava mais crente aqui do que Noemi, do que os homens que morreram, que abandonaram a terra do Senhor para ir para a terra dos inimigos. E aí ela está dizendo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Não tem jeito, só saio de você morta, disse Ruth a Moabita. Aí continuando a leitura, versículo 17. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém,
Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? A mulher de bem? A mulher cheia de fundamentos? A mulher cheia de riquezas? Que nos tempos dos juízes, a maioria dos juízes é porque tinham riquezas. E aí, porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. De Tós eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem atingido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada, aí pelos meses de março a maio, né, que era a primavera nos tempos. Né? É interessante que Deus não tem compromissos com os nossos atos translocados, né? Ele tem compromisso apenas em exercer a sua misericórdia. Uma história estava sendo construída e Noemi nem sabia que ela fazia parte dessa história, apesar dos erros dela. O que pesa a favor de Noemi aqui é que ela reconhece que ela fez besteira. O problema é você reconhecer que você fez besteira em sair da boa terra que o Senhor te deu para caçar alimento na terra dos inimigos e transformar isso automaticamente em vingança do Senhor. Porque se tem uma coisa que não acontece aqui é a vingança do Senhor. Deus não se vinga. Deus nos visita nas nossas imbecilidades. De repente eu estou até falando com alguém aqui que está todo enlameado de pecado e fala assim: não, eu primeiro vou consertar, depois vou buscar ao Senhor. Não faça isso não. Não venha com essa justiça própria não. Busque ao Senhor no meio da lama do seu pecado. Busque ao Senhor todo sujo de fezes de pecado. Busque ao Senhor no meio da sua cegueira espiritual. Fala: Senhor, eu estou todo sujo, eu sou um flagrante de sujeira diante do Senhor. Mas o Senhor é a minha esperança, é a minha restauração, é a minha chance de sobreviver. Foi isso que não conseguiu fazer. Ela até consegue acusar Deus. Não, o Senhor me fez amarga. Aí, ó, parece até ironia. Meus meninos morreram, meu marido morreu, agora eu estou com essas moabitas aqui. Mas ela mal sabia que Deus já tinha transformado a maldição que ela produziu em bênção. Deus faz assim com a gente o tempo todo. Por isso que eu te digo, que você está todo enlameado de pecado, sua consciência está te acusando, se o coração te condena, Deus é maior. O que significa isso? É só em Deus, é só em Jesus, é só no Cordeiro de Deus que você vai conseguir meios de sair disso. Ele vai mandar os seus anjos para te tirar da fossa. Ele vai abrir a sua consciência. Ele vai falar a linguagem que você consegue compreender. Alguns conseguem, infelizmente, só compreender a linguagem da tragédia. Mas, por favor, também mude a sua consciência, porque Ele é todo misericórdia. Ele é todo amor. E Ele estava tão amor aqui, que Ele entrou no coração de uma moabita, que falou: olha, eu só saio de perto de você morta. O teu Deus é o meu Deus. Ruth não estava nem aí para o sentimento de amargura que a Noemi teve. É isso que eu aprendo com você aqui, diante desse texto bíblico. E aqui, o compromisso de Deus com a feminilidade é porque os machos colheram o que eles plantam. Machos se envolvem com guerras, com disputa. Machos: não, eu vou trazer sustento à minha família, às vezes por trás de um pai romântico. Não, rapaz, aqui em casa é eu que vou bancar tudo que eu sou homem. E aí morrem cedo, tentando ser herói. Agora, com as mulheres, Deus as preserva. Deus quer falar com elas. Olha só, a Mara estava, né, a Noemi já estava amargurada, né, maravilhosamente amargurada. E Deus, ó, não veio xingar: ó, mulher insensata, ridícula, igual os caras da cantada, né? Pegou no boi que eu estou te protegendo. Não, Deus fica calado e Ele, pela via da feminilidade, só foi agindo em favor dela. Só foi agindo, dando a ela graça. Só foi agindo, até dando a ela vida para dizer: não me chame de ditosa, me chame de amargurada, de amarga. E Deus falou assim: pode falar o que você quiser, Noemi, eu te amo. Eu estou aqui por você. Eu te dei uma amiga moabita. Eu tenho um futuro para você. Eu quero dizer para você que está se sentindo todo sujo ou toda enlameada de pecado. Deus tem um amor muito grande por você. Reconheça os seus pecados, como Noemi faz aqui, Noemi.
Mas reconheça também que Deus é tão Deus que Ele sabe te visitar no meio dos seus pecados. Ele sabe encarar a sua consciência e dizer: é assim que você é? Mas você quer o que eu tenho para te oferecer? Eu tenho coisa para te oferecer no meio das suas amarguras, diz o Senhor. Busque-o, que é dele que você vai encontrar a resposta específica para o seu problema específico. E aí você vai continuar sendo ditosa, porque diante do Senhor, Ele está olhando quem você é diante dele. Ele ama os que são sinceros. Ele ama os que são sinceros até na própria cegueira. Mas Ele tem um compromisso de te abençoar. Então, não faça justiça própria. Não vá se restaurar para depois buscar o Senhor. Busca o Senhor do jeito que você está, todo alquebrado, todo arrebentado, sem nenhuma credibilidade. Ele é a sua saída, porque Ele é a sua habitação. Viu? E essa é a vantagem que a Noemi tem. Ela estava amargurada, mas ela estava amargurada na presença dele. E a vantagem que eu e você temos sobre a Noemi é que nós podemos estar na presença dele em meio aos nossos pecados. Mas nós não podemos pensar que Deus esteja tramando contra nós, porque Ele jamais trama contra mim e nem contra você. Que o Deus de Noemi e o Deus de Ruth te abençoe.